Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, queridos, capítulo de número 15. Glória a Deus. Versículo de número 19. Glória a Deus. Aleluia. Se encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Diga amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem, pode pôr aquela imagem, fazendo um favor, será essa frase aqui: somente aquilo que fizemos para Cristo e para o seu reino atravessará a eternidade. Somente aquilo que fizemos para Cristo e para o seu reino atravessará a eternidade. Amém? Queridos, esse versículo aqui faz parte do grande capítulo que Paulo ele escreve sobre a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo ele está o que aqui? Combatendo na sua época, hoje para nós, a falsa ideia de que não existe ressurreição de mortos. Muitos ali estavam com dúvidas desse assunto, e isso estava enfraquecendo até mesmo o corpo de Cristo, a igreja de Jesus naquela época. E Paulo aqui, ele afirma que se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a fé cristã seria inútil. Então ele conclui que se nossa esperança em Cristo termina nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança cristã, queridos, ela vai além desta vida. Essa esperança é Jesus Cristo. E a esperança cristã não está ilimitada ao presente. É o que Paulo está nos ensinando aqui, o que nós precisamos entender. A fé em Cristo traz bênçãos, como paz, perdão, reconciliação, comunhão com Deus, direção, fortalecimento, renovação. Porém, essas bênçãos, elas não são o destino final para mim e para você. Paulo ele ensina que o maior tesouro do cristão é a esperança da vida cristã. Eu vou repetir: o maior tesouro que nós podemos ter em vida não é casa, não é bens, não é glória, nada disso, é a vida eterna. Esse é o maior tesouro. Será que o seu glória a Deus pode aumentar nessa noite? O seu maior tesouro é a vida eterna. Eu e você estávamos condenados ao inferno, mas Deus, pela sua graça soberana, enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas pelo teu favor. Aleluia! Graças a Deus, o cristão vive nesta terra, mas ele pertence ao céu. Mas por que Paulo ele usa essa expressão, os mais miseráveis? Essa ideia aqui significa dignos de compaixão, extremamente infelizes, os que mais merecem pena. Somos os mais miseráveis de todos os homens,
se esperarmos em Cristo somente nesta vida. Nós somos pessoas dignas de maior compaixão, pessoas extremamente infelizes se esperarmos em Jesus só nesta vida. Somos os que mais merecem pena se esperarmos em Jesus só nesta vida. É o que Paulo está nos ensinando. E é interessante que ele não está dizendo que servir a Cristo torna alguém infeliz. Ele está dizendo que se Cristo não venceu a morte, então o sofrimento dos cristãos não teria sentido. Você sabia disso? Que se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, todo o sofrimento cristão, todo o nosso sofrimento não teria sentido nenhum. As tuas lutas, a tua renúncia, o preço que você tem pago, as perseguições que você tem sofrido. Paulo está dizendo: se Cristo não venceu a morte, então todas as renúncias seriam inúteis. Os mártires que morreram por causa do Evangelho, seria tudo em vão. A esperança de uma nova vida, de novos céus, seria tudo lorota, seria ilusão. Os primeiros cristãos, queridos, eles foram perseguidos, presos e mortos por causa de Cristo. Se não existisse ressurreição, tudo isso seria sem propósito nenhum. O cristão, ele precisa viver olhando para a eternidade. Os nossos olhos têm que estar fitos nos céus. Davi, ele escreveu assim: elevo os meus olhos para os montes, para o alto. Há uma vida de eternidade. Jesus, ele vem. As coisas estão à nossa vida, à nossa vista, estão aos nossos olhos. O amor tem se esfriado, guerras, fome, o cenário está sendo montado, o anticristo está vindo, Jesus, ele vem, e nós precisamos olhar para a eternidade. Jesus nunca prometeu para os seus seguidores uma vida confortável. Esse é o problema da geração hoje: servir a Cristo e ter uma vida totalmente confortável. Esses dias parando, se a igreja não tiver um estacionamento bom, aquela igreja já não serve. A igreja tem que ter um ar bom, uma acústica boa. É assim. Eu sei, nós precisamos estar sempre melhorando. Mas você notou que, como cristão, como nós queremos uma vida confortável? Porque eu sou cristão, eu tenho que ter o meu melhor salário. Amém, glória a Deus, busque por isso mesmo, mas que o teu coração não esteja nisso. Temos corrido muito atrás da bênção, para ficarmos confortáveis. Não queremos mais levar o peso do Evangelho. Você parou para pensar que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, você olhou a morte deles? Olhe para a morte dos discípulos. Se você for olhar para a história, tudo de dor, de sofrimento, decapitado, perseguido. Irmãos, nós queremos uma vida totalmente confortável, e Jesus, ele nos alertou que no mundo nós teríamos muitas aflições, que seríamos odiados, que seríamos perseguidos, que aqueles que querem viver piamente em Cristo hão de padecer muitas perseguições, mas mesmo assim
assim, nós precisamos continuar olhando para a eternidade. A recompensa definitiva para mim e para você não é nesse mundo, é na eternidade. Se você está esperando uma recompensa definitiva para você nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens, é o que o texto está dizendo. A nossa recompensa final será na eternidade. O apóstolo Paulo, ele escreve assim no livro de Romanos 8:18: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus ele vem. O perigo de uma fé voltada apenas para os benefícios terrenos, isso é um grande perigo. Hoje muitos procuram Jesus apenas para a prosperidade. E muitos entendem que a prosperidade é ter apenas uma vida confortável financeiramente. Eu estou bem quando eu tenho uma conta boa, estou com um carro bom, uma casa boa, tenho uma outra casa de aluguel, eu estou bem. Jesus, ele não é apenas isso. Outros acham que Jesus é apenas cura. Outros entendem que Jesus é para nos levarmos ao auge do sucesso. Queridos, e toma muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso, porque nós estamos vendo muitas pessoas que dizem cantar para Jesus, estão almejando apenas o sucesso, usando o nome de Jesus. Muitas dessas pessoas, não estou aqui para apontar o dedo, mas você precisa ser muito sábio, discernir, porque muitos estão usando o nome de Jesus para almejar o sucesso. Muitos desses não congregam, não tomam santa ceia, não tem um pastor local. Toma muito cuidado, queridos. Muitos buscam Jesus para a solução dos seus problemas, e quando esses problemas não são solucionados, eles ficam decepcionados, eles ficam frustrados. Eles passam um tempo dentro de uma igreja, mas o seu problema não é solucionado no momento dele. Puxa vida, recebi a Jesus, me batizei, estou congregando, levo até a minha oferta, o meu dízimo, eu sou assim, trabalho na igreja, mas e os meus problemas? Outros buscam Jesus para a realização dos seus sonhos, para as suas metas. Tudo isso pode fazer parte da graça de Deus, mas não é o centro do Evangelho. Para você responder, quando Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, colocou o homem no jardim do Éden. O homem criado à sua imagem e semelhança, ele era feliz ou infeliz? Responda aí no seu coração. Totalmente feliz. Deus era suficiente na vida de Adão, na vida de Eva. Sabe o que eu quero dizer para você no nome de Jesus? Jesus ele veio, restaurou esta comunhão com o Pai. Jesus é suficiente para nós. O que vem a acontecer depois de Jesus ter entrado na nossa história, ter morrido a nossa morte, ter feito uma unção no nosso lugar, tudo isso, irmãos, é acréscimo. Nós já temos tudo, já temos Jesus como centro na nossa vida. Uma cura, uma libertação, uma casa, um carro, ou algo, um sonho realizado. Se o sucesso vier ou não vier, eu já tenho tudo. Eu sou seguidor de Jesus.
Se eu partir hoje desta vida, eu vou entrar os portões celestiais e eu vou viver para sempre com Ele. O apóstolo Paulo, que está escrevendo aqui, a maior parte do Novo Testamento foi ele quem escreveu. Ele conviveu com uma enfermidade, alguns dizem um espinho na carne. Ele orou, clamou, pediu, ajoelhou, chorou, quase até bateu a cabeça na parede. Deus, ai, que às vezes a gente é assim, não é? Meu Deus, ai, não aguento mais esse problema, essa dor, isso e aquilo. E se você tiver que conviver com essa dor até a vinda de Jesus? Você não vai mais servir a Ele? Deus disse para Paulo, para de orar em relação a isso. Você vai ficar com esse espinho na carne e pronto, acabou. Porque quando você sempre estiver fraco, querendo jogar a toalha para o alto, então é que você é forte. A minha graça é suficiente na tua vida, Paulo. Em nome de Jesus, a graça de Deus é suficiente na nossa vida. O centro da nossa mensagem, sabe qual é, queridos? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressurgiu dos mortos. Haverá ressurreição daqueles que morreram com Cristo. Viveremos eternamente com Jesus. Precisamos pregar esta palavra, precisamos anunciar esta palavra, precisamos vivenciar esta palavra. Quando a fé é reduzida apenas às conquistas desta vida, perde-se a perspectiva da eternidade. Muitas pessoas estão vivendo, irmãos, como se não houvesse eternidade. Você notou, irmãos, como que está acelerado a IA, AI, sei lá como que fala. Está vendo como está acelerado? Parece que estão querendo que os robôs façam tudo. Você notou como ser humano? Às vezes esses filmes que nós assistimos aí, o cara indo para outro planeta, que o mundo vai ser destruído, e monta nave, e vai para outro, é o que está dentro do coração do ser humano. Você sabia? Tem muitos estudando aí para não morrer, congelar o corpo, isso e aquilo. Queridos, a Bíblia diz que está determinado ao homem morrer. Está determinado, é ordem de Deus. Vindo depois disso o juízo. Nascemos, crescemos, alcançamos uma estatura madura, nos envelhecemos, ficamos doentes, morremos para essa vida, mas vivemos eternamente para a vida futura. Diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia. A ressurreição, queridos, muda tudo. O versículo após esse, Paulo ele declara uma das maiores verdades dentro da palavra do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 15:20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. A palavra primícia significa a primeira parte da colheita, que garantia que o restante também viria. Você pegou o mistério de Jeová para a tua vida? Cristo é a primícia. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição daqueles que morrerem com Ele. Ele é a primícia. Jesus está dizendo: eu fui, eu sou e sempre serei a garantia que existe uma vida futura. Aleluia. Não viva apenas para as coisas desta terra, querido. Suporte as provações, lembrando que existe uma recompensa eterna. Não negocie a sua fé por vantagens passageiras.
passageiras. Eu vou repetir: não negocie sua fé por vantagens passageiras. Tudo passa, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Invista naquilo que tem valor eterno. Invista naquilo que tem valor eterno na sua vida. Mantenha os seus olhos na promessa da volta de Cristo e da sua ressurreição. Queridos, é interessante que Paulo não está desprezando as bênçãos desta vida, mas lembrando que a esperança do cristão é infinitamente maior do que esta existência terrena. Ele conclui este capítulo dando uma palavra de esperança, de fortalecimento e de encorajamento para a igreja de Corinto. Hoje é para mim e para você. 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Oh glória. Maranatas, ora vem Jesus. Eu estava refletindo ontem, hoje, durante o dia todo, sobre isso daqui. Tudo aquilo, queridos, que possuímos nessa terra, é dessa terra e pronto, acabou. Tudo que a gente possui. Eu não sei o que você possui, pastor. Olha, pastor, o negócio é: eu tenho uma bicicleta, eu tenho 2 calças, um par de sapato, um tênis, 2 camisas pretas, que eu gosto de camisa preta, uma blusa. Glória a Deus. Mas você não vai levar ela, é dessa terra. Você pode comprar o carro mais caro, você vai usufruir, mas só nessa terra, que você não vai levar. Você pode guardar dinheiro debaixo do colchão, meu irmão, você não vai levar ele. Pertence a essa terra. Podemos ter 2, 3, 4 casas. Oh, que bom! Diga glória a Deus, você não quer? Abençoa o teu filho, filha. Pastor, quero ter um aluguelzinho aí, sabe, para melhorar as finanças. Glória a Deus, aleluia. Mas vai ficar tudo. Você notou, irmãos? Quando nós vamos no velório, quando você for no velório, note que não tem gaveta nenhuma no caixão. Não tem. Que a gente não pode colocar. Vou ter que colocar, irmãos. Quando eu morrer, eu vou mandar colocar as minhas correntes de ouro, meu anel, eu vou colocar tudo no cantinho. Vai ficar interessante que hoje arrombam até, estão roubando até cemitério. A gente não tem garantia nenhuma dessa vida. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Olha que interessante. A Bíblia ensina que tudo aquilo que nós acumulamos aqui nessa terra vai ficar. 1 Timóteo 6,7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dessa vida. São palavras de Jó. Ele declarou assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. A gente não vai levar nada. Casas, carros, dinheiro, títulos, fama, posição social, reconhecimento diante de homens, glórias, são bênçãos que Deus ele pode conceder ao ser humano, mas nenhum desses bens atravessa a fronteira da eternidade. Tudo vai ficar. O que levaremos realmente? Não levaremos as riquezas materiais, mas compareceremos diante de Deus
com aquilo que fizemos para Ele e para o seu reino. A pergunta nesta noite é: o que eu e você temos feito para Cristo e para o seu reino? Queridos, tudo que conquistamos, tudo que possuímos, tudo aquilo que nós galgamos, se não for para a glória de Deus, se não for para que o reino de Deus cresça, não tem valor para nós. O teu carro tem que glorificar a Deus, tem que estar a serviço do reino. O seu ganho tem que glorificar a Deus, tem que ser para o serviço do reino. A sua casa, nós precisamos glorificar a Deus com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós possuímos. A Bíblia diz que todos, grandes e pequenos, hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos, grandes e pequenos, ninguém vai fugir. A Bíblia diz, irmãos, que um dia todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas note essa expressão, que todos vão ter que se prostrar, nos céus, na terra, demônios, Satanás, todos os descrentes, todos aqueles que foram condenados ao inferno, todos vão ter que reconhecer a grandeza desse Deus. Mas, queridos, eu e você estaremos reconhecendo. Isso vai ser só uma consequência, porque nós iniciamos aqui. Não será um reconhecimento de dor, um reconhecimento de remorso, será um reconhecimento de alegria, de realização, será uma confissão, irmãos, de alegria plena e eterna. A maior conquista: Tu és Senhor, Tu és Rei. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela fala de recompensas eternas. O que permanece é a nossa fé em Cristo, nosso caráter transformado, nossa obediência, nosso amor por Deus e pelo próximo, as vidas que conduzimos a Jesus, o fruto produzido para o reino. São palavras de Jesus, não são palavras do pastor. João 15. Toda a vara que está em mim, que não dá fruto, ele poda e é lançado no fogo. Precisamos estar ligados na videira que é Jesus, produzindo frutos, ganhando almas, falando do amor dele, perdoando. Deus escolheu a cada um de nós. Vamos trabalhar para Ele, vamos ministrar para Ele, vamos falar do amor dele, vamos povoar o reino dos céus. É tempo de povoarmos o reino dos céus. Jesus, ele nos ensinou a juntar para vós outros tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não podem roubar. Irmãos, uma coisa é certa: quanto mais bens nós possuímos, quanto mais coisas nós temos nessa terra, isso é uma grande verdade, mais esforço nós vamos ter que ter para cuidar, zelar, mais tempo nós vamos ter que depositar nessas coisas. Conversando com um jovem,
Ele falando: puxa vida, eu não estou conseguindo nem dormir, de tanto trabalhar. Meu Deus, tem que ganhar mais e trabalhar menos. Essa é a matemática de Jesus para mim e para você. Continua trabalhando mais, então trabalha 24 horas, meu irmão. Toma posse da bênção. Você vai trabalhar menos e ganhar mais para a glória do Senhor. Sabe por quê? Você vai trabalhar menos nessa vida para trabalhar mais para Jesus, estar mais disponível para a obra de Deus. Aleluia! Essa é a matemática de Jesus. Agora tem muita gente: nossa, estou bombando, 14 horas na empresa, 15 horas, 20 horas, fica com o filho, no passeio, no viagem, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo. Escravo do trabalho e das coisas dessa terra. Deus, Ele não quer isso para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Não quer. Paulo, ele afirmou assim: as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então coloque na tua mente, no teu coração, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você vê, com esse zóio que a terra há de comer, é passageiro. Mas aquilo que a gente enxerga pelos olhos da fé, que conseguimos ouvir com os ouvidos da fé, são eternos. Paulo, ele escreveu: as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que não penetram ao coração do ser humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aguenta firme, meu irmão, não negocie a sua fé, viva para esse Deus. Bem-aventurado o varão, a varoa que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. Há uma coroa de justiça eterna preparada para todos aqueles que vencerem. Por 7 vezes Deus usa o servo dele, João, da ilha de Pátimo, escreve essas cartas para a minha igreja, e isso, irmãos, vai perdurar por toda a eternidade. Por 7 vezes Deus pede para o João escrever assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Sabe o que eu quero declarar para a tua vida no nome de Jesus? Os céus é somente para os vencedores, aqueles que vencerem o pecado, aqueles que vencerem o orgulho, aqueles que vencerem a altivez, aqueles que vencerem as ansiedades da vida, aqueles que vencerem as opressões, aqueles que vencerem as tristezas, as angústias, aqueles que vencerem o mal. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Pergunte nessa noite para você mesmo. Será que você pode fazer essa pergunta? Eu estou investindo mais no que passa ou no que permanece? Será que temos investido mais naquilo que vai passar ou naquilo que vai perdurar por toda a eternidade? Minha maior preocupação é construir um patrimônio terreno ou um legado eterno? Se hoje eu e você nos encontrássemos com o Senhor, o que permaneceria na nossa vida? Se nos encontrássemos com o Senhor, tudo que conquistamos nessa terra ficará aqui,
somente aquilo que fizermos para Cristo e para o seu reino atravessará a eternidade. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. A Bíblia, ela nos diz assim, 1 Timóteo capítulo de número 2, palavras do apóstolo Paulo também, que todo soldado, ele não se embaraça com negócios desta vida. Hebreus capítulo de número 12, portanto, visto nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, e o embaraço que tão de perto nos rodeia, deixemos todas essas coisas e corramos com perseverança